Olá, hoje é 30 de setembro de 2019, segunda-feira, último dia do mês. O Bom Dia Maranhão está começando agora pela TV Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Grave acidente na Avenida dos Africanos resulta em 2 mortes. Sancionada a lei que proíbe o uso de embalagens de plástico descartáveis. Em Imperatriz, no dia D de vacinação contra a raiva, milhares de animais foram imunizados. Em São Luís também teve ação promovida pela Secretaria Estadual de Saúde. Mais de 65 mil candidatos participaram do concurso do Tribunal de Justiça realizado neste fim de semana. E ainda, Sampaio perde a primeira partida da final da Série C do Campeonato Brasileiro e terá que vencer o Náutico no próximo domingo em São Luís. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Pois é, pessoal, muito bom dia a todos. Agora 7 horas e 1 minuto. Encerrando, o mês de setembro, hoje, último dia do mês de setembro, encerrando o mês e você começando a semana, coincidentemente, muito bem informado. Hoje, segunda-feira, aqui no Bom Dia Maranhão, você já sabe as principais informações de todo o estado do Maranhão e uma variedade de informações, um cardápio recheado aí com muitas informações para você que nos acompanha todos os dias a partir das 7 horas da manhã aqui na TV Difusora. Eu, Eduardo Aliceira, agradeço desde já o carinho da audiência de todos. Daqui a pouco a gente vai ter um debate aqui importante, uma discussão envolvendo a questão das doenças cardiovasculares, um assunto de extrema importância. Também teve a derrota para o Sampaio, a derrota do Sampaio para o Náutico, jogando fora de casa em Recife. O Sampaio vai ter que jogar bem melhor e vencer aqui no Castelão, mas a gente acompanhou também uma torcida do Sampaio super animada, que está aí confiante na reviravolta do Sampaio Corrêa. Tem também o Dia Mundial da Raiva, que foi celebrado neste fim de semana em Imperatriz, aqui na capital São Luís. Também uma promoção da Secretaria Estadual de Saúde, em parceria com a AGED, quer dizer, jornal recheado de informações. Tem os bastidores da política, tem também segurança daqui a pouco com o Silvan Alves. Teve muito acidente neste fim de semana, um deles que resultou na morte de 2 pessoas na Avenida dos Africanos. Daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto, programa aí recheado de informações. Bom Dia Maranhão, que está começando só agora. Olha, muitas capitais do Brasil já não utilizam plásticos descartáveis em estabelecimentos. Aqui em São Luís foi sancionada uma lei que proíbe o uso desse tipo de material. Acompanhe na reportagem de Nice Ribeiro. O beiju é colocado na embalagem de papel e o canudo já foi excluído do estabelecimento do Matheus. A gente não usa mais os canudos, a gente só utiliza no momento só os copos mesmo. O ambiente hoje em dia agradece, né? Ainda mais que essas situações tenham acontecido de material jogado nas nossas praias, que a gente tem que preservar mais o nosso meio ambiente. Então é uma lei muito importante para nosso São Luís, nosso Maranhão, na verdade. O que ele já faz passou a ser obrigatório agora para todo mundo. Bares, restaurantes, lanchonetes, vendedores ambulantes e até os revendedores de materiais plásticos descartáveis vão estar proibidos de utilizar. A lei foi sancionada na semana passada e determina que em 120 dias os estabelecimentos passem a fazer a substituição por materiais biodegradáveis. Eu acho que é importante, porque o meio ambiente precisa ser preservado, e é uma boa iniciativa no poder público para que as pessoas preservem, tenha conscientização, A lei também determina que os órgãos públicos não façam a aquisição de plástico descartável em São Luís. O Sindicato de Bares e Restaurantes do Estado diz que alguns estabelecimentos já vinham tomando medidas nesse sentido e que vai auxiliar nas fiscalizações assim que o prazo para as adequações for encerrado. Bares e restaurantes de São Luís já estão se adequando e vão se adequar mais ainda porque existe um prazo para que esse material seja consumido e aí sim, depois disso, vai ter as fiscalizações. Mas o importante de tudo isso é que nós, povo, tenhamos a consciência de já a partir de agora fazer nas nossas casas essa separação dos lixos, tá? E se conscientizar que existem vários pontos de entrega desse material em São Luís. Mas é uma medida importante, O meio ambiente agradece e a nova lei municipal visa preservar o meio ambiente, contribuindo para a implementação de uma nova cultura ecologicamente correta e que objetiva garantir um futuro melhor para todas as gerações. Também coloca São Luís em posição de destaque no que se refere à execução de políticas públicas sustentáveis. E no Dia Mundial da Raiva, comemorado esse fim de semana, aqui na capital foram desenvolvidas ações educativas de alerta sobre a raiva. Eu estive no Parque do Rangedor, o local de concentração dessas ações, e acompanhei todo o trabalho que foi desenvolvido por lá. Vamos conferir. A ação teve como foco o combate e a prevenção à raiva, doença que atinge animais e pode ser passada às pessoas, por isso cuidado. Esse trabalho ele é feito durante o ano todo, na questão de combate ao morcego,
coleta de material e vacinação, né? Então, o ano todo você pode procurar o Centro de Controle de Zoonose para vacinar seu animal ou então procurar uma clínica para fazer isso. O trabalho ele não para. A campanha no Dia Mundial contra a Raiva, promovida pelo governo do estado, foi uma ação conjunta entre a AGED e a Secretaria Estadual de Saúde, que disponibilizou a vacina para cães e gatos. Os bichos também foram vermifugados. Além da vacinação, a campanha de hoje aqui no Parque do Rangedor também tem caráter educativo. As pessoas que vêm aqui recebem orientação a respeito da raiva. É trabalho educativo, porque assim, esse é o papel, né? O papel do governo é vigilância, né? Vigilância, vigiar. E como é que se vigia? Através de campanha de vacinação, através de educação em saúde. Educação em saúde é muito importante porque a gente leva informação para a sociedade. A Samila aproveitou a oportunidade para levar o Gugu de 5 meses. Eu acho muito importante, né? Porque, enfim, às vezes a pessoa, né, tá meio aperreada e aí é muito importante proteger os nossos animais. O trabalho educativo relacionado à raiva envolveu todas as pessoas, adultos, jovens e crianças. Aqui a garotada pôde aprender brincando, em um jogo que foi montado de corrida, para que os estudantes pudessem adquirir conhecimentos sobre o assunto. O resultado foi positivo. Para não encostar perto dos animais, chamar a emergência AGD e tomar a vacina. Centenas de pessoas que foram ao Parque do Rangedor também tiveram informações a respeito das mais variadas espécies de morcegos existentes no Maranhão. O quadro de morcegos é uma amostra dos tipos de morcego que nós temos no estado, porque as pessoas às vezes acham que todo morcego vai morder, vai chupar sangue, e não é verdade, né? Alguns desses morcegos auxiliam na questão de polinização de árvores, replantio de áreas devastadas, então a gente faz esse trabalho educativo. Agora, lembrando também que não é para sair pegando morcego, né? O morcego ele pode transmitir a raiva, sendo ele de qualquer espécie. Pois é, teve o trabalho importante da vacinação e também da orientação, ações educativas aí super importante para orientar centenas de pessoas que foram até o Parque do Rangedor neste fim de semana. E olha, a Imperatriz da região Tocantina, no dia D de vacinação também contra a raiva, muita gente também aproveitou para imunizar seu animal de estimação. A reportagem é de Isabel Gomes. Teve tutor que chegou bem cedo para não perder tempo. Alguns animais ficaram assustados, mexendo bastante, quase sem deixar o colaborador da campanha realizar a vacina. É importante trazer todos eles para vacinar. Esse aqui já é a quarta gata que eu trago. Falta só os cachorros ainda. A meta foi imunizar 37 mil animais, sendo 23 mil cães e 14 mil gatos. Para vacinarmos 37 mil animais, estamos com 350 pessoas envolvidas nessa campanha. Temos agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, os alunos de medicina veterinária da UEMA Sul, da FACIMP, o Exército está nos apoiando. Ou seja, são muitas pessoas para que alcancemos essa meta. Aplicada de forma bem rápida, a vacina ajuda a prevenir a raiva, doença que não tem cura, e para evitar o contágio, a imunização é a única solução. A gente, além de exercer a prática, a gente tem uma oportunidade de passar informações importantes para os tutores dos animais e também a gente acaba praticando nossa cidadania e fazendo o nosso lado, né? Para o proprietário que não tivesse a carteirinha do animal de estimação em mãos, durante a campanha, os profissionais ajudavam a preencher a ficha vacinal. A vacina antirrábica ficou disponível em 38 postos de atendimento, e isso na zona urbana de Imperatriz. A zona rural também foi contemplada. Por lá, o processo de imunização dos animais começou ainda no dia 1º de setembro. A campanha de vacinação 2019 foi realizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Imperatriz, em parceria com o Ministério da Saúde. A saúde é igual do adulto, do ser humano também, né? Se você não se cuidar, você tem que cuidar do bicho e do próximo também, né? Para ter uma boa saúde e não ter gastos também, mais para frente, né? 7h09 agora, você segue acompanhando aqui o Bom Dia Maranhão e chegou a hora do nosso quadro Bem Viver. E celebrado no dia 29 de setembro, o Dia Mundial do Coração tem por objetivo alertar e conscientizar a população sobre a importância de manter hábitos saudáveis e preservar a saúde desse importante órgão.
De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as doenças do coração vitimam cerca de 17 milhões e 300 mil pessoas ao redor do mundo todos os anos. Somente no Brasil são 300 mil. Para combater as principais doenças que afetam o coração, a Organização Mundial da Saúde recomenda a prática de atividades físicas aliada a uma alimentação balanceada, com baixa concentração de sódio e açúcar, além de acompanhamento médico e nutricional. Alguns fatores de risco são determinantes para a ocorrência das doenças, como diabetes, hipertensão, tabagismo, estresse, obesidade, doença da tireoide, colesterol alto e histórico familiar. Pois é, e para falar um pouco mais sobre as doenças do coração e a prevenção também, claro, estamos recebendo o cardiologista José Xavier de Melo Silva. Muito bom dia, doutor José Xavier. Bom dia, Eduardo. Bom dia aos telespectadores. Obrigado por participar do nosso quadro aqui, Bem Viver, falar de um assunto de extrema importância, que é a questão das doenças cardiovasculares. Eu queria que o senhor falasse, no final do VTzinho, eu falei sobre essa questão do histórico, né? Não só do histórico familiar, mas de todo o histórico que está por trás dessas doenças cardiovasculares. Tem a questão do tabagismo, tem a questão de diabetes, hipertensão, estresse, sedentarismo, qualidade da alimentação ou má qualidade da alimentação, quer dizer, uma série de fatores que podem levar às doenças cardiovasculares, não é isso, doutor José Xavier? É verdade. Esses fatores de risco a gente não tem muito a comemorar. Eles não estão sendo diagnosticados e não estão sendo corrigidos. A população, por exemplo, se a gente for chamar um fator como obesidade ou sobrepeso, no Brasil mais de 55% da população está acima do peso. Então, nós estamos perdendo essa batalha. Por outro lado, nós temos hipertensão e diabetes, e que uma parte da população não é diagnosticada. E uma outra parte daqueles que sabem não estão sendo tratados adequadamente. Estamos ganhando aí a briga com o tabagismo, que nós já tivemos 30% da população fumante, hoje nós temos 9%. Mas tem alguns pontos aí que podem atrapalhar essa redução das pessoas que usam cigarro, como cigarro eletrônico, que está havendo uma pressão muito grande da indústria tabágica para que ele entre no Brasil. Problema de imposto do cigarro, que até foi se discutido em reduzir o imposto em questão do contrabando do cigarro que vinha do Paraguai, que pode atrapalhar no combate ao tabagismo. Isso pode estar ligado à redução do imposto ao aumento do consumo. Isso, a gente tem isso, dados no mundo inteiro. Quando o imposto é baixo, o consumo aumenta do cigarro. Então, o cigarro é um fator de risco, talvez o principal fator para as pessoas infartarem. Ao lado da diabetes e hipertensão, se eles não forem corrigidos, a gente vai ter mais de 300 mil mortes no país. Aí vai aumentar o número, né? O que a gente não quer, doutor José Xavier. O senhor falou sobre essa questão do tabagismo. Essa redução, na sua concepção, até como médico, o senhor acha que está muito atrelada às fortes campanhas educativas, às ações aí realmente até de governo e de órgãos que lidam com essa temática nesses últimos anos? Não tenho dúvida. O Brasil é um exemplo mundial, né? As campanhas que vieram, desde o doutor Adib Jatene, quando era ministro, aquelas campanhas que proibiram a veiculação em corridas de Fórmula 1, isso tiveram um impacto muito grande e fizeram com que o tabagismo reduzisse. Reduzir 30% para 9% em 15 anos foi muito. O Brasil deu um grande exemplo no mundo. Tá, a gente percebe, como o senhor disse, e eu já citei aqui, são mais de 300 mil mortes no Brasil, mais de 17 milhões, quase 18 milhões de pessoas que morrem. Quais são as principais doenças ainda que são vistas, os principais males ocasionados aí que tem como foco essa questão cardiovascular? Nós temos o que a gente chama de fatores evitáveis e fatores não modificáveis. Por exemplo, história familiar não é modificável. Sexo masculino morre mais do que o sexo feminino quanto às doenças do coração. Mas o restante dos fatores de risco são evitáveis, são modificáveis. Por exemplo, elevação do colesterol, hipercolesterolismo, o sedentarismo, o controle da pressão arterial, o diagnóstico e controle da diabetes e evitar o estresse emocional. Então, se você conseguir corrigir esses fatores de riscos, você com certeza vai diminuir essas 300 mil mortes anuais no país. Tem muita gente que não sabe, né, doutor José Xavier, mas a questão do estresse, ele mexe muito, não só com o coração, mas com todo o corpo da pessoa, não é isso? É verdade, o estresse ele pode ser tanto a depressão como a ansiedade, essas duas se convergem e vai comprometer o sistema cardiovascular. Se você for uma pessoa muito ansiosa, você vai ter seus níveis elevados de pressão arterial. É uma fórmula matemática, sua frequência cardíaca vai aumentar. Então, está bem imbricado
correção do estresse emocional. A gente sabe que ninguém vai viver sem estresse, mas trazer o estresse para o seu lado. Trabalhar esse lado emocional, né? Doutor José Xavier, e aquela combinação que a gente sempre diz, uma alimentação saudável aliada a uma prática de atividade física, isso aí ajuda muito. O coração agradece, né? Ah, não tenha dúvida. Que nós estamos passando por uma fase, mesmo que a obesidade esteja aumentando, a gente tem as crianças hoje, elas já começam a modificar a sua alimentação. Os alimentos adocicados, que são os refrigerantes, eles caíram em 30% no Brasil nos últimos anos. Isso vai ter reflexo lá na frente, ou seja, a obesidade também vai cair, mas precisa de campanha, precisa de que a população esteja atenta, principalmente os pais, a levar para suas crianças, porque o exemplo da alimentação vem dos pais. Então, as crianças, elas vão corrigir, elas vão imitar toda a alimentação que é usada pelos seus familiares. É o reflexo da educação, do comportamento. Estou falando de um tema importante, que é essa questão das crianças. Uma criança obesa, ela vai ter mais possibilidade de enfrentar problemas cardiovasculares e até outros problemas no futuro, na fase jovem, adulta? Isso não tem dúvida. Vai acontecer a doença mais precocemente. A gente já teve uma época em que a média de infarto do miocárdio estava entre 50 a 55, hoje já caiu 5 anos. E se você não corrigir a obesidade da infância, essas doenças que vai caminhar para a hipertensão e para a diabetes, vai trazer esse nível de infarto para 40 anos de idade. Tá, agora a gente tem pessoas assistindo de todas as faixas etárias, crianças, jovens, adultos. Queria que o senhor alertasse as pessoas em determinada faixa etária, qual idade que a pessoa deve procurar um cardiologista com mais frequência, ou pelo menos uma vez por ano, ou se já tem problema cardíaco. Como é que funciona essa programação, planejamento da pessoa? Já não tem mais idade. Antigamente a gente dizia que as pessoas deveriam fazer um check-up aos 18 anos. Mas para se detectar uma doença congênita, você já tem que levar a sua criança a um cardiologista na faixa de 5, 10 anos de idade, se não tiver sintomatologia nenhuma. E todas as pessoas que têm um histórico familiar de um evento precoce, de um infarto precoce, já tem que começar na fase de adolescência a procurar um cardiologista para tentar corrigir ou saber se não tem uma hipercolesterolemia familiar, porque aí só a dieta não vai resolver, vai precisar de usar remédios, porque senão vai ter um evento aí com 20 ou 25 anos de idade. Tá ok. Para viver mais, não é isso, doutor José Xavier? Muito obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Maranhão. A gente agradece o nosso quadro Bem Viver. Eu é que agradeço a você e todos os telespectadores. Tá ok. Obrigado pelas informações. Recebemos aqui o médico José Xavier, cardiologista. Um assunto de extrema importância. Passamos aí dicas importantes para você que nos acompanha. Olha, no próximo bloco, grave acidente na Avenida dos Africanos resulta em 2 mortes. Os destaques da segurança com Silvan Alves. E mais no estúdio eu recebo o desembargador José Luiz Almeida. Vamos conversar sobre o projeto Conciliação Itinerante do Tribunal de Justiça do Maranhão. Agora 7 horas e 18 minutos, intervalo é rapidinho, continua aqui comigo, tem muito mais informação. A gente volta já. Sete horas e 21 minutos, Bom Dia Maranhão de volta e de acordo com uma pesquisa divulgada pelo IBGE, na maioria das cidades brasileiras não existe nenhuma delegacia especializada no atendimento à mulher. Nice Ribeiro tem mais informações a respeito desse assunto. Muito bom dia, Nice. Oi, Eduardo, muito bom dia para você, bom dia para quem está em casa acompanhando a gente. Então, de acordo com essa pesquisa, 91,7% dos municípios brasileiros não têm atendimento especializado à mulher. Essa pesquisa divulgada pelo IBGE também diz que 90% dessas cidades não têm atendimento específico voltado às vítimas de violência sexual em todo o Brasil. Esses dados foram divulgados pela pesquisa de informações básicas municipais e também estaduais, que traz um perfil referente ao ano de 2018. Isso não significa, de acordo com essa pesquisa, que não exista atendimento voltado para as mulheres por parte de outras delegacias. O fato é que não existe um atendimento especializado, com psicólogos, por exemplo, como existe hoje na Casa da Mulher Brasileira aqui em São Luís e que atende a região metropolitana. Outro dado que foi divulgado foi com relação às casas-abrigo. O número se manteve, mas ainda assim ele é bem abaixo da média. Para você ter uma ideia, em 2013, o número de casas-abrigo, de municípios que tinham as casas-abrigo, representavam 23%, mais ou menos, em 2013. Agora, em 2018, esse número caiu para pouco mais de 19%. Essa pesquisa mostrou um outro retrocesso em relação a uma situação específica, que foi as políticas públicas desenvolvidas em municípios, pelas prefeituras em todo o Brasil. Esse número também caiu
para 19% em todo o país. Então a gente vê que é uma coisa que acaba indo na contramão, uma coisa que vai na contramão da outra, né? No mesmo momento em que os casos de violência aumentam, diminuem as políticas públicas com relação a essa pesquisa. Eduardo. É isso mesmo, Nice. Muito obrigado pela sua participação. Falta ainda, de fato, políticas públicas nessa área, voltada para as mulheres, para o público feminino. Tem a Nice Ribeiro trazendo informações importantes. Uma ótima semana para você, Nice. Bom trabalho. Agora, 7 horas e 23 minutos. Um acidente registrado na tarde deste domingo na Avenida dos Africanos resultou em 2 mortes. O acidente aconteceu na tarde deste domingo, por volta de 2h30 da tarde, na Avenida dos Africanos. Segundo informações repassadas pela Polícia Militar e também pelo Corpo de Bombeiros, a moto saía do bairro do Coroadinho, atravessou por esse lado da pista, foi até o canteiro central. Aqui foi aberto um espaço que, segundo as testemunhas, é muito utilizado por motos, para justamente passar para o outro lado da pista. Quando chegou do outro lado, a moto foi colhida por um carro. Os dois, após a colisão, vieram parar aqui, do outro lado da pista. As informações que a gente colheu foi que bem ali tem ali no canteiro ali tem uma entrada que o motoqueiro, toda vez quando ele sai dali da entrada do Coradinho, eles pegam esse retorno aí proibido. Aí, infelizmente, ele foi pegar o retorno proibido e o carro veio em alta velocidade, deve ter perdido o controle e acertou eles. As 2 pessoas que estavam na moto morreram na hora. As vítimas foram identificadas por Maria José Araújo Ataíde, de 60 anos, e Daniel Diniz Castelo, de 47 anos de idade. 4 pessoas estavam no carro. Seria uma família, um casal e 2 filhos, que foram socorridos e encaminhados ao hospital. Não sofreram nenhum tipo de lesão, né? Só mais foi o susto. As pequenas escoriações. Exato. Os 4. Os 4. Aí eles 2... Né, o casal aqui da moto infelizmente, chegou a óbito. Mas os 4 daqui foram caminhados para o hospital? Foi caminhado para o hospital. Alguém ficou preso em ferragem? Não, eles conseguiram sair do carro sem a gente ter necessidade de desescarcerar. Né? Pois é, aqui comigo já Silvan Alves. Muito bom dia, Silvan. Bom dia, Eduardo. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan, lamentavelmente a gente volta aqui para falar mais uma vez de um final de semana violento no trânsito. Só esse acidente que a gente mostrou agora aí na Avenida dos Africanos, 2 mortes, 4 pessoas feridas, quer dizer, 6 vítimas. Também teve um acidente grave na Avenida dos Africanos e outros acidentes também que aconteceram e também nas rodovias federais, né? Eduardo, esse mês de setembro foi um mês realmente muito carregado, terminando hoje praticamente o mês, mas foi um mês que foi marcado assim com muita tragédia para muitas famílias, lembrando o caso do Jaracati, não é? Que ainda tem pessoas que ainda estão internadas, tentando se recuperar e, lamentavelmente, nos finais de semana a gente tem sempre que estar contabilizando ou o número de vítimas fatais nas estradas, ou no perímetro urbano. E, infelizmente, esse domingo não foi nada tranquilo, em função desse acidente que aconteceu na Avenida dos Africanos, lá, onde essas 2 pessoas perderam a vida, 4 acabaram ficando feridas, e já no final da tarde, início da noite, teve o outro acidente ali na Avenida dos Portugueses, aquele eixo ali da BR-135, onde uma senhora foi atropelada na faixa de pedestres. Quer dizer, são coisas, são acidentes... Estava atravessando o local adequado, que a gente poderia evitar, né? São coisas que poderiam ser evitadas. Segundo testemunhas... No caso da Africana, Silvan, bom lembrar, você falando sobre essa questão de evitar, é um retorno que foi feito em cima do canteiro central, né? Pois é, são errado, esses acidentes, né? Que poderiam ser evitados se houvesse prudência, respeito às leis de trânsito. Infelizmente, isso acaba não acontecendo. Segundo informações lá desse acidente da Avenida dos Portugueses, o motoqueiro vinha embalado, passando nos corredores, né? Driblando o corredor, no meio dos carros, e ela vinha passando na faixa de pedestre, provavelmente estava encoberta pelo outro veículo, e ele passou em alta velocidade. O impacto foi tão grande que ela foi jogada, bateu a cabeça, a dona Eunice, e o motociclista foi jogado também a uma certa distância. Ele está internado no hospital Socorrão, e ela, infelizmente, acabou perdendo a vida no local. Esse negócio de retorno proibido é algo grave. A gente percebe também que acontece na rodovia estadual, que é uma MA, aquela estrada de Ribamar, na BR-135 também tem. O pessoal tem que evitar esse tipo de situação que pode ocasionar acidentes. Silvan, outro assunto aí de repercussão, em outubro foi confirmado agora o julgamento de um caso que teve muita repercussão, que foi a morte daqueles 2 terceirizados, 2 pessoas que prestavam serviço para a SEMAR, e o principal suspeito de ter assassinado os 2 trabalhadores vai à júri, não é isso? Exatamente. A sessão do Tribunal do Júri Popular está marcada para quinta-feira agora.
lá no Fórum Desembargador Tácito Caldas, que é o fórum lá do município de Passo do Lumiar, onde o Pablo, né, que é o réu confesso, ele acabou assumindo que realmente tinha tirado a vida desses dois funcionários terceirizados que prestavam serviço naquela época, a Companhia Energética do Maranhão, lá no sítio Natureza, e ele teve a participação, contou com a ajuda do irmão dele, que é um adolescente. Por isso, não é, desmembrado do processo, só o Pablo vai a julgamento nessa quinta-feira, lá no fórum lá do município de Passo do Lumiar. A gente vai estar acompanhando, trazendo mais informações, tanto no Bandeira 2 quanto aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigado, Silvão. Boa semana para você. Ok, boa semana, Eduardo. Bom dia. Daí, Silvão Alves trazendo sempre os bastidores aqui, as principais notícias na área da segurança, agora 7 horas e 28 minutos. Vamos ver agora como é que fica a previsão do tempo para hoje, começando a semana. Segunda-feira, hoje, aqui na capital São Luís e também em cidades maranhenses. Vamos ver como é que fica o tempo para esta segunda-feira. A gente começa pelo município de Barreirinhas, onde o céu fica parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Lá na cidade de Barreirinhas, nos Lençóis Maranhenses, a mínima é de 25, a máxima é de 30 graus. Município de Pinheiro, região da Baixada Maranhense, céu claro e parcialmente nublado, sem previsão de chuva, lá para o município de Pinheiro, a mínima é de 25, a máxima é de 33 graus. Agora a cidade de Codó, céu parcialmente nublado também e sem previsão de chuva, também na cidade de Codó tem muito calor, a máxima pode chegar aos 38 graus e a mínima para esta segunda-feira é de 24. Vamos acompanhar a previsão do tempo em outras 3 cidades maranhenses, aqui já na tela para você acompanhar. Vamos começar pela cidade de Caxias, onde a mínima é de 24 e a máxima é de 39 graus. Lá no município de Caxias, céu parcialmente nublado e também sem previsão de chuva. Imperatriz predomina céu claro, parcialmente nublado, também sem previsão de chuva lá para a cidade de Imperatriz. A mínima é de 26, a máxima é de 35 graus. Para encerrar aqui na capital São Luís, onde predomina sol durante todo o dia, com possibilidade de chuvisco isolado aqui para a capital São Luís, em pleno mês de setembro, já entrando em outubro, ainda há previsão de chuvisco aqui para a capital maranhense, a mínima é de 25 e a máxima de 32 graus. Você ficando bem informado como é que fica a previsão do tempo para esta segunda-feira, começando a semana. Agora 7 horas e 29 minutos, mais de 65 mil candidatos realizaram a prova do concurso do Tribunal de Justiça neste fim de semana. No conteúdo antes de entrar na sala de aula. Afinal, a disputa vai ser acirrada. Mais de 65 mil pessoas se inscreveram para o concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão. Estão sendo oferecidas 63 vagas, além da formação de cadastro de reserva em nível médio e superior. O Marcos veio de Fortaleza. Chegou cedo para garantir que tudo desse certo. Eu estudei, vamos ver o que acontece, né? Vou tentar a sorte. A maioria dos candidatos fez a prova nesta faculdade. Devido à demanda, os portões abriram 20 minutos mais cedo. A Silvânia foi uma das primeiras a chegar e fez 2 provas, para técnico e analista judiciário. Para quem tentou pelo menos 10 concursos, ela parecia esperançosa. Apesar da quantidade de inscritos, a esperança nunca morre. Já para o Marcelo, essa foi a primeira prova de concurso. Eu espero fazer uma boa prova, entendeu? Fechar a prova, com certeza me preparei e é a primeira vez que eu faço um concurso. A expectativa é que é o sucesso no final de ser aprovado e ser chamado imediato. O trânsito na chegada dos locais de prova ficou complicado. O exame aconteceu em São Luís, Imperatriz e Caxias e foi realizado em 2 turnos. Pela manhã para os cargos de técnico judiciário e à tarde para analista judiciário e oficial de justiça. E teve gente que acabou ficando de fora. A Samara, por exemplo, chegou 2 minutos atrasada e vai ter que esperar pelo próximo concurso. É muito engarrafamento, aí eu tô vindo de Pinheiro, aí é muito complicado. Pegar o ônibus e voltar. E o Poder Judiciário do Maranhão promove essa semana mais uma edição do projeto Conciliação Itinerante. Para falar um pouco mais sobre esse projeto, eu estou recebendo aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão o desembargador José Luiz Almeida. Muito bom dia, desembargador. Desembargador, a gente fala sobre esse projeto, ele não é uma novidade, ele já acontece aqui no estado do Maranhão e eu queria que o senhor destacasse a importância dele nessa questão da conciliação que é tão pregada aí pela Justiça. Vou reiterar meus agradecimentos a você especialmente e a nossa querida assessora que se encontra aqui, a Amandinha, que tem nos auxiliado muito nesse trabalho. O projeto Conciliação Itinerante, ele é objetivo exatamente, como o próprio nome está a indicar, buscar solução alternativa para os conflitos. Então, as comarcas que são muito demandadas, aquelas comarcas em que há um acervo de processo muito grande
e aquelas comarcas em que os juízes solicitam a conciliação itinerante, nós deslocamos para elas os nossos servidores, que são servidores treinados nessa área, sob o comando de um magistrado, algumas vezes o doutor Alexandre e outras vezes eu próprio, e nessas comarcas, então, nós vamos tentar solucionar os conflitos que são feitos, a solução que é buscada através da conciliação e da mediação. Essa conciliação, ela se dá tanto com processos em andamento, quanto em processos, quanto pré-processualmente, ou seja, antes mesmo de iniciar uma demanda através de advogado. Então, o objetivo é fundamentalmente a composição de litígios. E a questão de diminuir também a carga de processos nessas comarcas também, doutor Zé? Esse é um dos parâmetros que nós adotamos para nós decidirmos qual comarca será eleita para esse projeto, exatamente a quantidade de demandas. Todas essas comarcas que nós estamos visitando agora, que são Loreto, Mirador, Paraibano, São João dos Patos e Buriti Bravo, todas elas são marcadamente comarcas que estão com muitos processos. São os 5 municípios que serão contemplados agora? São 5 municípios que serão contemplados agora e, repito, fundamentalmente porque são comarcas muito demandadas. Então, nós trabalhamos com essas perspectivas. Quando há solicitação do juiz ou quando os números são indicativos de que a comarca precisa de uma ação dessa ordem, na busca exatamente de minimizar essas demandas, aí então nós trabalhamos com a nossa equipe no sentido de tentar solucionar esses conflitos. Apesar de ser um debate recorrente, desembargador, mas às vezes as pessoas ainda não têm o conhecimento do quanto é importante a questão da conciliação. Não se atentam para a importância da questão da conciliação. Eu queria que o senhor explicasse o quanto é importante, até para evitar uma batalha judicial, para evitar a burocratização do processo. Eu queria que o senhor explicasse o quanto é importante a questão da conciliação para a justiça e para as partes também. Bom, nós trabalhamos com números. O Brasil hoje tem cerca de 100 milhões de processos. O Brasil tem uma carência enorme de funcionários e de juízes. Eu vou te dar 2 exemplos que sintetizam a importância da conciliação. Eu estive agora, como ouvidor do Estado, eu estive em Carutapera e em Santa Helena. Nessas 2 comarcas estão tramitando, em cada uma delas, 9 mil processos. Para que nós dessemos vazão a esses processos... Estou falando de apenas 2 cidades do Maranhão, né? 2 cidades. Nós teríamos que ter pelo menos 9 juízes em Carutapera e 9 em Santa Helena. Nós temos 1 em Carutapera e 1 em Santa Helena. Ora, se o Poder Judiciário, com essa quantidade de processos, não tem condições de resolver essas demandas, é ser disso que o caminho são as vias alternativas. Daí a relevância da conciliação, porque você resolve o seu problema muito mais rapidamente. Eu tenho dito que a importância da conciliação está exatamente em cada cidadão assumir os seus destinos, o protagonismo da sua própria vida. O cidadão que senta numa mesa de negociação e resolve a sua pendência, ele está livre das agruras de um processo. E a população busca a justiça procurando uma resposta mais rápida também, né? E essa resposta rápida, ela não virá pela via que chamamos de adjudicado, ou seja, pela via de um processo. Porque o processo é burocrático, o processo ele tem uma série de formalidades que precisam ser observadas, ao passo que a conciliação... Você senta numa mesa, cede um pouquinho aqui, cede um pouquinho acolá e soluciona o problema. Vou te dar mais um número que é relevante. Os processos através da conciliação, os pleitos, as demandas através de conciliação, elas são resolvidas no máximo em 6 meses. Um processo físico, uma decisão adjudicada, ela demora em torno de 10 anos. Então, o cidadão tem 2 opções. Ou ele resolve sentar numa mesa de negociação e resolve o seu problema através de uma conciliação, que é o meio mais civilizado, não que não seja o do processo, mas a conciliação é o mais civilizado, porque as partes cedem e demonstram que estão dispostas à negociação, ou a parte faz isso, ou ela aguarda 10 anos. Porque o Poder Judiciário, não no Maranhão, mas o Poder Judiciário como um todo, não tem condições de resolver qualquer demanda
que seja de uma forma mais rápida, que não seja através da conciliação da mediação. Por isso que nós estamos implementando esse projeto, porque nós compreendemos, sobretudo aquelas pequenas demandas das pessoas que não têm condições de esperar muito tempo, pessoas que já estão com 75, 80 anos de idade. Essas, seguramente, por uma ordem natural das coisas, não têm condições de aguardar 10 anos. Então, elas precisam de uma solução. E é por isso que nós, com esse projeto do Tribunal de Justiça, nós estamos implementando essas medidas e concitando o cidadão a comparecer nessas comarcas a que eu me referi, porque durante toda a semana eu estarei com a minha equipe trabalhando no sentido de resolver as demandas através da conciliação. Tá ok. Muito obrigado pela sua participação aqui, desembargador José Luiz Almeida. Muito obrigado também. Muito obrigado, bom dia para o senhor, boa semana. E no próximo bloco, John Coutrinho destaca os bastidores da política. E mais, Náutico de Recife larga na frente no duelo pela conquista da Série C, venceu o Sampaio Corrêa e agora venceu bem na primeira partida, agora o Sampaio precisa reverter essa situação jogando aqui em São Luís. Agora, 7 horas e 39 minutos, o Bom Dia Maranhão volta já. Sete horas e 42 minutos, o Bom Dia Maranhão de volta aqui pela TV Difusora e as obras do Centro de Triagem para Material Reciclável e o novo ecoponto localizados no aterro do Bacanga foram vistoriados neste fim de semana. Os ecopontos, a gente lembra que são os locais apropriados para o descarte de resíduos sólidos aqui na capital. A comitiva esteve primeiro acompanhando o andamento das obras do galpão de triagem. O espaço será cedido à Associação de Catadores, uma parceria importante que vai garantir o melhor resultado para o trabalho desses profissionais e a geração de emprego e renda. Nós vamos fazer a entrega deste galpão de triagem para a cooperativa de catadores e nós teremos aqui a Ascamar funcionando num novo lugar, um local totalmente apropriado. A previsão de entrega tanto do galpão de triagem quanto do ecoponto é agora no final do mês de outubro. E lembrando que nós já entregamos 17 ecopontos e temos mais 3 em construção. Além deste centro de triagem, um outro está sendo construído na Vila Isabel, na área Itaquibacanga. Anexo aos centros de triagem estão sendo construídos ecopontos, locais adequados para o descarte de lixo de forma regular. É uma mini indústria com todas as especificações necessárias para que as cooperativas de reciclagem possam sim alavancar, possam funcionar como devem funcionar e como determina a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Seguimos com o Bom Dia Maranhão, aqui comigo já, John Coutrinho. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. John, a gente começa falando sobre um bate-boca, uma confusão aí que está tendo entre o secretário de Estado, Simplício Araújo, secretário aí da Indústria e Comércio, e também o senador maranhense, Roberto Rocha, né? Isso, Eduardo. Esse desdobramento, essa confusão, né, aconteceu num grupo de WhatsApp, ainda na semana passada, mas continua tendo desdobramentos. O que acontece? O Simplício Araújo soltou uma nota... Está rendendo, né, João? Está rendendo. O Simplício, que é o secretário de Indústria e Comércio, soltou uma nota no final de semana. Mas qual é o contexto disso? O contexto disso é o seguinte. Primeiro que nesse grupo de WhatsApp mais restrito, né, ali que está políticos, empresários, o senador Roberto Rocha, primeiro, ele questionou, né, porque havia, digamos assim, um privilégio a produção, né, a alíquota de imposto sobre a cerveja magnífica, que é constituída de mandioca, né, vinícola de mandioca. Produzida aqui no Maranhão. Produzida aqui no Maranhão. Aí ele questionou o senador Roberto Rocha que havia uma diminuição de imposto de ICMS de algo em torno de 12% para a cerveja magnífica, né, produção dela, enquanto para as outras, a exemplo da Heineken, uma alíquota de 28% de ICMS, ou seja, 28% para a Heineken e outras cervejas e 12% para a magnífica de imposto. E aqui a gente fala essas marcas porque foram as marcas citadas por eles, né? Exatamente, exatamente. E aí houve esse embate, né, e o Simplício alegou ali no texto da conversa porque a magnífica utiliza como matéria-prima a mandioca e isso seria, claro, um incentivo, um fortalecimento à cadeia produtiva. A produção local, né? Produção local, por isso essa, digamos assim, diminuição do imposto. Mas, apesar disso, o senador Roberto Rocha acabou ali, digamos assim, trocando palavras, né, não... Nada amistosa, né, John? Infelizmente,
partir para o lado pessoal, agrediu, né, o Simplício Araújo, a família dele, né, nós temos inclusive as imagens dessa discussão no WhatsApp. E ontem o Simplício Araújo divulgou uma nota e o Simplício disse que irá processar o senador Roberto Rocha. Nós vimos aí, né, um trecho da conversa aí, as palavras aí de baixo calão, utilizada pelo senador Roberto Rocha contra o Simplício, inclusive contra a família dele. Então, o Simplício disse, portanto, numa nota divulgada ontem, que irá, viu, Eduardo, processar o senador Roberto Rocha. Então, ele explicou tudo isso, novamente voltou a reiterar que é dever do Estado incentivar a produção local. Aqueles que utilizam matéria-prima, né, como a mandioca, terão, sim, o incentivo do governo. Ele não descartou também, ele disse, inclusive, afirmou e reiterou que as outras marcas, né, de cerveja também recebem um estímulo, um incentivo do governo do Estado. Não é só Magnífico. O caso dela é uma exceção por conta da cadeia produtiva utilizando a matéria-prima local, por isso é uma diminuição dessa alíquota de ICMS de imposto. Claro, tem a contrapartida aí do estímulo à produção local. Agora vamos continuar acompanhando essa situação. De fato é lamentável uma discussão como essa e as acusações também por parte do senador secretário. John, vamos agora para a política nacional, falando sobre a questão do ex-presidente Lula. O ex-presidente que ainda continua preso, né, permanece preso, já teria direito ao regime semiaberto, mas parece que o ex-presidente não quer usufruir desse benefício, né? Não, por enquanto não. Até os procuradores do Ministério Público Federal da Lava Jato também pediram, né? Causou até surpresa, mas por que os procuradores da própria Lava Jato estão pedindo aí a progressão de regime do ex-presidente Lula? É porque seria um álibi ali na defesa, né, do juiz Sérgio Moro na questão da acusação de suspeição feito pela defesa do ex-presidente Lula no julgamento que ainda vai para o STF. Mas o ex-presidente não, por enquanto, não aceita, né, diz que permanecerá ali cumprindo a pena, só sairá dali quando ficar provado que a inocência dele e que o Moro e o Dallagnol forem presos no lugar dele. O que acontece? O ex-presidente tem essa alternativa, ele pode sair, né? Mas alguns advogados analisam o seguinte: se ele sair, aceitar essa progressão de regime para semiaberto, utilizar a tornozeleira eletrônica, ele acaba confirmando, digamos assim, confirmando a pena, né? Confirmando e aí até, digamos, indisponibilizando aí os direitos políticos dele. Então, há essa avaliação, até a própria namorada dele já foi às redes sociais do ex-presidente Lula e disse que ele também não aceitará, por enquanto, ficará lá cumprindo a pena de 8 anos, né? Porque o regime semiaberto, porque ele já cumpriu 1/6 da pena. Então, ele teria esse direito. Claro, é a primeira pena do ex-presidente Lula. Ele também já há uma condenação em primeira instância relacionada ao sítio de Atibaia, que pode retroceder, né? E por conta da decisão do STF em relação a réus delatados e delatores. Pode beneficiar o próprio ex-presidente Lula. Então, essa avaliação, o presidente ainda não foi convencido, apesar de haver uma pressão de setores, né, do próprio PT para que ele aceite e possa brigar, né, provar a inocência dele fora da cadeia. Pois é, o futuro da Lava Jato está sendo discutido lá no Supremo, também no Congresso, uma discussão muito grande. Muito obrigado, John, boa semana para você. Até amanhã. Até amanhã, John. Muito obrigado pela participação. John Coutry sempre debatendo aqui os bastidores da política comigo. Agora são 7h49, contemplados para a entrega de moradias de programas sociais devem ficar atentos à assinatura dos contratos. Muita gente não está cumprindo todo o processo e aí os contemplados podem perder o direito de realizar o sonho da casa própria. A dona Maria Francisca mora de aluguel há alguns anos. Ela assinou o contrato da casa nova que ganhou através do programa Minha Casa Minha Vida. Ela quer mudar logo. Viu o que falta para eles fazerem, né? Uma porção de coisa para fazer. Uma porção de coisa para fazer ainda. Mas eu já vou me mudar para lá já. A Márcia também assinou o contrato e já fez a vistoria. E fez isso praticamente no último dia do prazo estipulado pela Secretaria de Habitação e Urbanismo. Não, porque nós fomos lá fazer a vistoria na casa e hoje nós viemos para assinar o contrato. O empreendimento que ela foi contemplada fica no bairro Maracanã, chamado Morada do Sol 1. Os contratos estão disponíveis para assinatura desde o último dia 15 e o prazo final foi prorrogado até a próxima segunda-feira. Aqui na central de atendimento, cerca de 300 pessoas ainda não assinaram o contrato de financiamento do imóvel. O processo é a última etapa antes do recebimento da chave. No total, são 500 pessoas em situação irregular.
Outras 200 estão com a vistoria pendente. A lista de convocados está disponível no site de cadastro habitacional de interesse social de São Luís. Esse comunicado é apenas e tão somente para os beneficiários do Morada do Sol 1. A nossa central é aberta, segunda a sexta, horário comercial, para atendimento de outras dúvidas em relação ao programa habitacional de São Luís e outros residenciais, mas esse momento é apenas para o Morada do Sol 1. 7 horas e 51 minutos, chegou a hora do esporte aqui no Bom Dia Maranhão. Pois é, e o Náutico de Pernambuco levou a melhor na primeira partida da decisão da Série C do Campeonato Brasileiro, enfrentando nosso representante maranhense, o Sampaio Correia. Acompanhe como foi. A partida dando as cartas foi o Sampaio Correia, que surpreendeu com a marcação alta, atrapalhando a saída de bola do Náutico. E foi o time maranhense que teve a primeira oportunidade. Salatiel chutou, Jefferson deu rebote e Esquerdinha perdeu grande chance. Sampaio assustando. Primeiro neste chute de Rony, depois com Esquerdinha. O Náutico só conseguia atacar através das bolas paradas. E foi numa delas que os alvirrubros chegaram ao gol. No escanteio de Jean Carlos, a defesa do Sampaio Correia bateu cabeça. A zaga tentou afastar o perigo, mas a bola bateu nas costas de Hulk e morreu no fundo das redes. Gol contra, 1-0 Náutico. Mas a resposta da Bolívia querida foi rápida. Josa tentou afastar a bola, que desviou e acabou no pé de Rony, que soltou a bomba para empatar o jogo. 1-1. No segundo tempo, William Simões recuperou a bola na esquerda e cruzou na cabeça de Camutanga. 2-1 Timbu. E aos 41 minutos, no lance de lateral, o Wallace pernambucano desviou a bola, que chegou até Jonathan. O volante chutou e deu números finais à partida. Náutico 3, Sampaio Correia 1. Em um jogo bem disputado, o Náutico foi cirúrgico. Aproveitou as oportunidades e deu um importante passo rumo ao inédito título nacional. Agora o Timbu pode até perder por um gol de diferença, que se sagra campeão brasileiro da Série C. As duas equipes competiram muito forte, uma intensidade muito forte, marcação, é uma característica também do Sampaio. Um jogo muito equilibrado no primeiro tempo, nós fizemos um gol de bola parada e eles fizeram um gol ali que o Josa foi tirar, bateu nas costas e sobrou para o atacante deles. E aí a gente consertou no segundo tempo, que essa bola ela teria que entrar com mais qualidade por dentro com o Wallace. E os atletas, eles entenderam isso e a gente conseguiu dominar o segundo tempo. Nós tivemos superioridade, nós tivemos desempenho, nós fomos melhor. Pois é, aqui na capital a expectativa da torcida era grande. Torcedores apaixonados pelo tricolor maranhense se reuniram para assistir a partida e incentivar o time do coração, mesmo de longe. Eu acompanhei a festa de uma das torcidas organizadas do Sampaio Correia. Há 7 anos, essa galera se reúne para acompanhar o time do coração, o Sampaio Correia. Isso quando o jogo é fora de casa, como foi nesta última partida, quando o tricolor maranhense enfrentou o Náutico pela final do Campeonato Brasileiro da Série C, jogando em Recife. Infelizmente a gente não pode acompanhar sempre nas viagens, mas a gente fica passando nossa energia daqui, a gente se reúne entre a gente aqui da torcida e fica mandando energias positivas lá para o pessoal que está lá. No primeiro tempo, momentos de decepção e também comemoração. O time maranhense saiu perdendo por 1-0. Mas a Bolívia querida conseguiu a reação e empatou a partida ainda no primeiro tempo. Mas o primeiro tempo foi bom para o Sampaio, a gente saiu atrás no resultado, mas o time se comportou em campo e conseguiu o empate. E agora vamos para o segundo tempo aí para tentar o resultado agora. A torcida organizada começou com um grupo pequeno de amigos no bairro do Quatraque, mas a torcida Força Extra Boliviana cresceu. Começou um grupo de amigos aqui no Quatraque, faz 7 anos que estamos já nesse caminho de torcida organizada e hoje já temos praticamente 100 pessoas fazendo parte da torcida, entendeu? É o amor pelo clube de coração. A festa não tem hora para acabar. Aliás, tem dia sim. No próximo domingo, quando todos por aqui e a enorme torcida boliviana estarão no Castelão torcendo por mais um título do Sampaio Correia. A gente tem uma expectativa muito boa para o jogo de volta, independente do resultado. Agora, mais do que nunca, é hora da gente abraçar o time. A gente tem convicção que o Tetra vem. Tem uma perspectiva boa do espetáculo que a gente vai fazer na arquibancada. E a gente conta com você, torcedor. Vambora, Sampaio!
Galera boa. Pois é, um grande abraço aí para a torcida Força Extra Boliviana, uma das várias torcidas, só uma, né, das várias torcidas organizadas que o Sampaio Corrêa tem. Grande abraço e é hora de abraçar o time, né? O time, lamentavelmente, teve uma derrota 3-1. É difícil aqui, o time do Náutico é um adversário super difícil, a gente já sabia. 2-1 era um resultado que ainda dava para acreditar muito mais, mas 3-1 é completamente irreversível. É a torcida não desistir, continuar comparecendo no próximo domingo, 4 da tarde, no Estádio Castelão, partida de volta aqui em São Luís, a Força Extra Boliviana, as torcidas organizadas, a torcida maranhense, acreditar ainda no Sampaio Corrêa que o Tetra pode vir sim. Os jogadores vão treinar pesado essa semana toda para reverter essa situação, para reverter essa vantagem do Náutico, lembrando que se o Sampaio vencer por dois gols de diferença, a partida vai para os pênaltis. Qualquer outro resultado com menos vantagem de gol, um gol, o empate é do Náutico. Se vencer por 3 gols de diferença, o Sampaio já conquista nos 90 minutos. Torcida boliviana, torcida tricolor, aí está feito o convite, próximo domingo, no Castelão, lotar para empurrar o Sampaio para a 4ª estrela para o tetracampeonato brasileiro. Agora são 7 horas e 56 minutos, no mês de conscientização do câncer infanto-juvenil, um alerta. Mais de 12 mil crianças são diagnosticadas por ano com a doença aqui no Brasil. Uma brincadeira que, na verdade, quer tratar de um assunto bem sério. Cerca de 12 mil crianças e adolescentes são diagnosticadas por ano no Brasil com câncer. 1/3 delas não conseguem sobreviver. Foi assim com a Ana Letícia, filha da Rosângela e do Samarone. Por isso, esse abraço de conforto. Tem 4 anos que ela morreu depois de descobrir que estava com leucemia. Eu já vivia levando a Ana Letícia em vários médicos, mas todo mundo dizia que ela não tinha nada. Mas eu via que ela não estava bem, eu já estava achando que eu estava com algum problema. Criança não inventa sintoma, não existe manha. Quando o seu filho falar que está sentindo alguma coisa, leve ele no médico, acredite, vá atrás, não fique em dúvida. Desde então, o casal busca orientar outros pais. No mês dourado de conscientização do câncer infanto-juvenil, um grupo de voluntários se reuniu para falar sobre a doença em praça pública. As orientações foram principalmente em relação ao diagnóstico precoce. Para que elas conheçam e tenham alguma oportunidade de identificar, ou ao menos desconfiar, se alguém da família, ou vizinho, ou amigo, estiver com aqueles sintomas, né, que eles possam, a partir daí, procurar tratamento especializado. Em todo o país, a estimativa é que 2018 e 2019 tenham mais de 400 mil novos casos. O câncer é considerado a 2ª principal causa de morte no Brasil. De acordo com esta assistente social, que também é voluntária no projeto Amiguinhos da Ana Letícia, o câncer infanto-juvenil não mata apenas quem tem a doença, mas afeta toda a família. Você não perde só uma criança com câncer, você atinge toda uma família. Toda a família é atingida, toda a comunidade. Aí você desperta para saber que o caso não está longe, o caso está perto, está dentro de sua casa e você não percebe. Todo mundo é atingido, uma sociedade inteira. Pois é, qualquer tipo de ação, de campanha voltada para a saúde é válida e tem acontecido muito aqui na capital São Luís e em todo o estado do Maranhão, seja promovida pelo Poder Público, pela Secretaria Estadual de Saúde, municipal também, seja pela própria população. Olha, pessoal, a todos uma ótima segunda-feira, apenas começando a semana, uma boa semana a todos. Espero todos vocês amanhã, às 7 horas da manhã, aqui na TV Difusora, no Bom Dia Maranhão. Continue acompanhando mais informações também, continue acompanhando a programação, daqui a pouco tem a estreia do novo Hora D, daqui a pouquinho ao meio-dia. Fique ligado. Confira também as principais informações no ma10.com.br. A todos uma ótima semana, a gente se vê amanhã.